Pronto, vamos começar. Então, aliás, já começamos, né? Já começamos. Por que você quis começar com essa almofada aí? É uma almofada? Uma almofada. Ah. Almofadinha que traz essa frase do Charlie Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. Tá certo. É um bom começo, não é? É um bom começo. Então tá. E qual seria o segundo começo? Você falou que tinha uma outra? Tem. Qual é a outra? O outro começo? Qual é o outro começo? Vamos ver, ué. Complementando isso. Essa aqui, ó. Espera aí que eu vou chegar perto porque não se lê nada. Espera aí. Segundo, um processo realmente terapêutico não pode ter como meta final menos do que toda a humanidade. J.L. Moreno. É a frase inicial, a tradução da primeira frase do livro dele, Quem Sobreviverá, né? Então tá certo. Então já começamos. Pronto. Mais alguma coisa para começar? Não, essas duas são duas peças básicas do meu pensamento. Do teu? E do meu trabalho. Do meu no sentido de eu ter encontrado alguém que disse o que eu gostaria de ter dito. Certo. Tá bem. Só isso. Então, para começo de conversa, essas duas frases aí. Deixa eu ver o que você anda aprontando. Vai pôr ali. Esse é o lugar. Esse lugar aí é o lugar que você normalmente se senta. Yes. Isso, então por enquanto vamos deixar essa almofada aí. Mas como é conversa e é para começo de conversa, então o lugar em que você se senta é outro, não é? Não é esse aí onde você está perto? Você está aqui. Por enquanto a gente só está vendo teu corpo, não está vendo cabeça nenhuma. Para ver a cabeça você vai ter que se sentar. Isso. Você quer que mostre os bonequinhos? Você estava dizendo que tem uns bonequinhos aí. Você queria que mostrasse. Então deixa eu ver. É uma orquestra. É uma orquestra? É. Deixa eu me aproximar dessa orquestra então. Ali tem várias orquestras. Certo. Essa orquestra, no caso, ela tem seis figuras. Pelo menos visivelmente são 6. 6 atores. São 6 atores. Olha, para começo de conversa, é o nome de um livro que a gente fez juntos e que nunca publicou. Nem completou. Se chamava Psicodrama, para começo de conversa. E o início da nossa primeira conversa, eu tive dando uma olhada, aconteceu no dia 5 de setembro de 1985. Portanto, como hoje é dia 1º de outubro, faz um pouco mais de 30 anos. Você se lembra dessa conversa? 2015. Pois é. Você falou 1985. Hoje... São 30 anos e 25 dias, digamos, que a gente começou a nossa conversa sobre psicodrama. Nossa, Sérgio, mas... É isso. Como passa, hein? É isso. Demorou 30 anos, né? Mas passou, né? E aí, vamos começar do aqui e agora, então?
Deu para ter neto, bisneto. Você já tem bisneto? Tenho 3. 3? 3 bisnetos? 3 bisnetos. No masculino assim? 2 meninos e uma menina. Ah, certo. Tá certo. Bom? 8 netos e 3 bisnetos. Uhum. Agora, e o que é que o psicodrama tem a ver com isso? Os 30 anos. O que o psicodrama tem a ver com isso? Isso. Mas tem a ver que esse tempo todo, além de eu produzir netos e bisnetos, que não fui eu exatamente que produzi, mas por consequência da minha produção, eu produzi também 40 anos de escola, né, de psicodrama. 40 anos de escola? É. Quando é que começou a tua escola? 1971, né? Foi. 71. Primeiro congresso no MASP foi 70. E a escola eu comecei em 71. 1971. E foi aonde essa escola? Onde é que você montou? Eu montei nas Perdizes, Aqui em São Paulo. em São Paulo. Perdizes. E como é que se chamava a escola? Eu dei o nome na época de roleplay, jogando papéis, né? Certo. Papéis. O nome em inglês. Em inglês, roleplay, e do método do Moreno, né? Foi aí que começou. É, porque começou com o foco do pedagógico. Por isso até pus o nome de roleplay para não confundir com os psicoterapeutas, porque havia ali uma discussão sobre esse assunto. Então, para diferenciar e eu ter minha liberdade de tocar como eu pensava, o que eu acho que devia fazer, então mantive essa diferenciação. Uhum. Porque mesmo tinha um enfoque muito terapêutico do psicodrama, né? E o nosso enfoque era pedagógico na época. Eu acho que até uma terapia pedagógica eu acho era mais funcional. Até. Uhum. Agora, uma das coisas que a Zerka comenta de lições que ela aprendeu do Moreno é que na vida não é tanto a experiência que é importante. É evidente que a experiência que a gente tem é muito importante. Mas o Moreno dizia que mais importante que a experiência é a lição que a gente tira da experiência, da própria experiência. No caso, se for pensar agora sobre a escola de 44 anos atrás, que são 44, né? De 71 para 2015 são 44. Quais são as experiências, ou melhor, as lições que você tirou e tira, que você se lembra dessa experiência da escola, de tanto tempo de escola? Foi muito tempo, né? Então, lição que eu acho que foi mais uma confirmação de uma aprendizagem que eu fui tendo ao longo da vida, aliás, desde adolescente, que é na medida que você toma decisões e tem ações consequentes, eu acho que a gente é um contínuo recriar a vida, não é? Que foi o caso, por exemplo, no caso de como nasceu essa escola. Não foi um caso de querer criar uma coisa para mim ou a partir de mim,
Não, foi a partir de uma atitude que eu tomei em relação ao início do psicodrama aqui no Brasil, que tinha muita diferença, inclusive discriminação em relação à postura do pedagógico, que não fosse o terapêutico. Então, surgiu o meu trabalho, a minha decisão de criar uma escola a partir de uma discussão que eu acho ideológica mesmo, né? Porque havia um privilégio em relação aos médicos, eu vou falar dos médicos, porque as psicólogas que trabalhavam com os médicos na época, elas eram egos auxiliares e não diretores. Elas ganhavam menos do que o diretor. Então tinha esse movimento, que eu acho que era um movimento social próprio da época também, e de uma certa discriminação, de uma discriminação mesmo. Em relação ao pedagógico, era, entendeu? Era o menino pobre lá, entendeu? Vamos dizer assim. E depois, quando aqui no Brasil começou a se estruturar, porque os argentinos que vinham dar aula, né? Bermudes, a Maria Alice Romanha, no pedagógico, Bermudes no terapêutico, os seus egos auxiliares, no caso da Mercedes Bini, maravilhosa, trabalhava junto com a Romanha, ela era bem separado, as exigências e tal. E eu tive uma sorte nessa trajetória, porque o que aconteceu, primeiro eu fui chamada pela Iris Azevedo, que trouxe o psicodrama para o Brasil. Ela foi ao Congresso de Buenos Aires, conheceu Moreno, acho que ela já conhecia, e trouxe, e aí ela me ligou, e ela é casada com um primo do meu pai. Ela ligou e falou: Marisa, vai chegar um curso aqui no Brasil de psicodrama que você precisa fazer, porque como você gosta muito de grupos, sempre mexeu e trabalhou com grupos, você vai gostar demais. E aí eu fui para o pedagógico. A Maria Alice Romanha e a Mercedes Bini também maravilhosas que trabalhavam juntas. E aí o curso se desenrolou durante quase 2 anos e houve um racha na equipe argentina e o curso chegou um dia que elas chegaram muito emocionadas, muito tristes, avisando ao grupo que o curso ia parar, porque tinha havido um racha na equipe argentina. E aí foi um momento de despedida do grupo, e eu sempre muito observadora, né, porque também desde o colégio interno que eu vivia fazendo jornal mural, trabalhando com grupos, etc. Tal. Depois vim para a política secundária, participando das entidades, política universitária. Então, muito acostumada a esse tipo de coisa. Eu fui da JEC, da JUC, sabe o que é JEC e JUC? Juventude Estudantil Católica e Juventude Universitária Católica, eu trabalhava muito com formação de equipes, de grupos e tal. E com essa experiência toda, eu sou muito observadora do acontecimento, do momento. E aí foi muito triste aquele momento de despedida, o curso ia terminar, porque a gente cria uma intimidade muito grande nos grupos, né?
E um afeto também rola, né? E as pessoas foram chorando e se despedindo, se despedindo. E eu, observando aquele movimento, falei, Deus meu, como vai ficar essas duas que estão incrivelmente emocionadas? Elas são argentinas, nós somos anfitriãs, vai deixá-las soltas assim? Fiquei pensando isso e fui ficando para o fim da fila, né, para a despedida. Quando chegou no fim, eu falei, não, eu não posso deixá-las, eu vou levá-las para minha casa. Eu falei, não, vamos em casa, vamos almoçar em casa. Nisso eu já tinha 4 filhas, marido e tal. E levei para minha casa para um acolhimento, né? E depois, até o Klaus e eu fomos levá-la no aeroporto, enfim. E aí parou tudo e o pessoal resolveu aqui, depois, criar a Sociedade Psicodrama. E aí nos convidou a mim, porque eu acabei sendo representante de grupo, para ir para a Assembleia. E com essa experiência, que aliás me serve até hoje, da política universitária, de ler muito estatuto, de acompanhar assembleias e tal, eu pedi para me passar então o estatuto que estava sendo elaborado para eu poder estudar e ver como que a gente ia se situar, porque havia muito essa separação entre o terapêutico e o pedagógico. Apesar de ser toda uma proposta de psicodrama, né? No caso, a Romanha representava o psicodrama pedagógico, né? Uhum. Que é dessa possibilidade de aplicação nas escolas, nas salas de aula, enfim, na formação. E aí o que acontece, eu não me entregava o estatuto. Não. Tá com o advogado, eu não tenho uma cópia. Me enrolaram tal, não me enrolaram porque eu percebi que era um julgamento, uma experiência política, né? Aí, a noite anterior da Assembleia, o Gaudêncio, que também era da minha época, um pouco mais velho até dessa questão política, conhecida da política universitária, ele trouxe na minha casa a cópia do estatuto, depois de eu insistir bastante. Aí li, né? E quando eu li o estatuto, nós seríamos sócios aderentes, sem direito a voto e a ser votado. Mas fazíamos parte e pagaríamos o mesmo. Uhum. Mensalidade. Bom, você imagina a Marisa Grebe com isso na mão, né? Fui para a Assembleia. E aí começou que na Assembleia o Eva, que estava presidindo, ninguém entendia de Assembleia. Aí começou, bom, então vamos decidir capítulo 1. Eu falei, questão de ordem, senhor presidente. Essa Assembleia tem na página tal, o negócio chama disposições transitórias, que rege esta Assembleia. Isso quer dizer, quem vota, quem não vota, pois não. Aí voltou para lá. Ninguém entendia de Assembleia na época, né? O Cesarino, que podia entender, que fazia parte de política universitária, foi para a Alemanha, não sei quem, também não tinha no momento ali. E aí
Bom, começamos e fomos votando. Eu acompanhando, como representante de grupo, votando também, com voto naquela assembleia. Até que a nossa condição dentro da sociedade seria de sócios aderentes. Então, a gente não votaria nas questões que dirigiriam, vamos dizer assim, a dinâmica da sociedade, e a gente não podia, então, nem ser votado também. E você não conseguiu mexer nisso, fazê-los mudar de ideia? Aí eu fiz uma proposta, que falei, então a gente pode ter uma mesma sociedade com duas administrações, né? Duas diretorias, o pedagógico e o terapêutico. E a gente teria orçamento próprio, porque senão quem garantia que os nossos projetos seriam aceitos? Uhum. Aí o advogado levanta e diz, bom, mas isso esvaziaria os cofres da entidade. Eu falei, como assim? Primeiro, o senhor não tem direito à palavra nesta assembleia. E se nós estamos aqui com este pensamento de encher os cofres da entidade, eu estou me retirando. Uhum. E eu estava grávida da Daniela, que agora depois deu sequência no meu trabalho. Eu tive duas filhas que foram minhas alunas. Alunas e pacientes, né? Mas o grupo dava sustentação. E aí elas deram continuidade, mas no caso ali eu estava grávida da Daniela naquele momento. E acho que nasceu a Daniela e a escola junto. Uhum. Foi muito interessante isso, porque aí eu saí muito mal da assembleia para poder até dar notícia para todos que eu representei e propus que a gente fosse para a Argentina para convidar a Romanha para dar sequência ao nosso curso aqui. A Romanha Mercedes. Então foi aí que já foi começando a gestar a escola. Ninguém quis me acompanhar, só muito mais tarde eu entendi por quê. Porque era obrigado a fazer terapia com um dos 6 terapeutas que eram da direção desse grupo de psicodrama aqui no Brasil. E não podia fazer com pessoas que você conhecia. Eu conheci os 6. Também teve essa. Aí eu fui no Zeda, que eu conhecia menos, falei, olha, eu vim aqui, eu preciso fazer terapia. Você tem vários grupos. Ele até constou os grupos. Mas eu conhecia gente em todos os grupos, ou me conheciam, então não podia. Não sei que coisa é essa de não poder, não entendo isso. Né? Até hoje eu não entendo. Aí não podia, eu falei, bom, então tem que fazer individual, Zé, não vou fazer com você. Ele falou, não, eu vou te dar um atestado que você é uma menina normal e não precisa fazer terapia nenhuma, porque não é possível. Quem é que deu esse atestado? Você conhece todos os terapeutas, você conhece todo mundo dos grupos, todos te conhecem. Então, eu falei, mas eu vou fazer esse curso. Então, ele deu atestado lá, que eu era uma pessoa normal, deve ser. Ele quem? O Zeda. Quem? Que era médico e do grupo dos 6, aqui do Brasil, que estavam orientando a formação do psicodrama aqui. Aí então eu pude fazer o curso. Certo. Olha que interessante. E aí deu toda essa dinâmica posterior, que até quando fecha esse ciclo,
eu vou para a Argentina sozinha. Por que eu falei dos terapeutas? Vou para a Argentina sozinha porque ninguém quis ir comigo. Depois eu descobri, porque todos tinham algum comprometimento com os terapeutas, porque faziam terapia. Eu era a única que não fazia, que eu estava livre para tomar conta da minha vida. E aí fui à Argentina, conversei com a Romanha, com a Mercedes, se topavam, porque a gente precisa completar o curso. Não era seguir, mas pelo menos completar a nossa formação. E ela topou, a Mercedes não quis mais vir para o Brasil, acho que ficou muito magoada, com suas razões, não sei bem porquê. E a Romanha topou da continuidade no psicodrama pedagógico. E aí ela voltou. Nós começamos, para completar esse trecho, a gente fez uma combinação dela vir cada 3 meses para dar a etapa, e aqui a gente continuaria fazendo roleplay durante esse período, até que, não lembro, um pouco tempo depois, não chegou um ano, por até uma orientação do Klaus, meu marido, que é economista, disse, olha, melhor organizar isso e numa empresa. Eu queria fazer uma cooperativa, mas nossa Constituição não permitia formar cooperativa. A cooperativa é só agrícola. Eu fui na Secretaria da Agricultura dizendo que eu ia formar uma cooperativa. Mas o que você planta? Eu planto saúde mental, planto educação. Pois eu planto. Então por que eu não posso abrir uma cooperativa? Não pode. Aí eu tive que abrir uma empresa. Não tinha outra alternativa. Aí é que veio a role-playing. Aí nasce a role-playing como empresa. Certo. Bom, só que aí já é uma outra conversa então, não é? Porque a ideia, a sugestão é que a gente pare por aqui e depois comece uma segunda conversa, tá bem? Eu acho ótimo, mas eu acho que isso aí precisava permanecer na história.